O capítulo começa com a cidade sendo atacada por uma matriz, que lançava relâmpagos incessantemente do céu. Bem no meio da rua, uma batalha feroz entre humanos e monstros toma conta da cidade. No campo de batalha, um único grito ecoa: matem todos! Vemos nossa elfa gata acertando um monstro enquanto fala. O reino nunca será derrotado. Malditos filhos do demônio, vou lutar até a morte. Com um corte preciso na face da criatura, a elfa grita: morra! De repente, algo chama a atenção dela, fazendo-a olhar com um olhar questionador. O que é isso? Ela observa uma confusão generalizada, refletindo. As ações dos demônios parecem ter mudado? Enquanto isso, na sala de comando, várias pessoas controlam tudo e fazem a ponte de informações entre as unidades. Alguém grita: depressa! Enviem reforços para a segunda unidade, a defesa deles está prestes a ruir. Droga! A situação da quinta unidade também está crítica, precisam de apoio imediato. Maldição! A sétima unidade também não vai resistir. No centro da sala, está a irmã do Prota, acompanhada do general. A irmã do Prota, totalmente diferente e mais encorpada, comenta: chegou o momento de me utilizar. Com o meu poder atual, sou capaz de eliminar todos os demônios abaixo do Lorde Demônio. Mesmo que o próprio Lorde Demônio apareça, ele pagará um preço altíssimo. O comandante, assustado com a decisão da irmã do Prota, fala: mas se fizer isso, você vai morrer. O verdadeiro propósito de lutar é para sobreviver. Ela olha para o comandante, soltando uma risada amarga, e responde: perdi a única pessoa que me restava, você acha mesmo que ainda quero viver? Se não fosse por causa da dívida com o diretor eu já teria desistido de tudo. Até quando vai me esconder? Até o reino Shonon ser destruído? O comandante, lamentando e refletindo sobre as palavras dela, fica em silêncio por um momento. Com uma confiança renovada, grita, ordenando: Yuntang, é uma ordem, vá imediatamente. Alguém ao fundo, rindo, diz: pode ir embora. Vários comentários começam a surgir enquanto o povo observa. Os demônios que estavam atacando de repente começaram a retirar suas forças, sem se preocupar com os danos. Nossa capital foi salva. O que está acontecendo? O gordinho animado fala, explicando. De acordo com os prisioneiros capturados, foi dado um comando de retirada urgente pelo Castelo Real do Reino dos Demônios Devoradores no Mundo das Sombras. Parece que algo deu muito errado no castelo. Entre os demônios, apenas os devoradores de demônios conseguem se adaptar perfeitamente ao ambiente do nosso mundo, sendo a força principal. Quando eles recuaram, todas as outras facções demoníacas também se retiraram. O comandante cerra o punho animado, e diz: será que o truque da General Xia surtiu efeito? De qualquer maneira, enquanto conseguirmos resistir, ainda teremos uma chance. Yang Tang, frustrada, fala: parece que não morri dessa vez. Enquanto isso, fora do Castelo da Noite, no mundo das trevas, vemos o Prota com os corpos dos 3 generais inimigos, junto com vários outros corpos de soldados demoníacos ao redor. O Prota, olhando para os 3 generais, reflete, pensando para si. Anteriormente, a Shaolin foi designada para tratar dos corpos dos inimigos, justamente para usá-los em um sacrifício. Só ela poderia fazer isso sem despertar desconfiança. O Prota estende a mão, usando seu poder, enquanto fala. 3 senhores demoníacos, somados a 210.000 corpos de soldados demoníacos. Com essas preciosas oferendas, obter o poder de 72 demônios de classe elevada não deveria ser demais, não é? Deus! O Prota olha fixo e diz: nada aconteceu? Parece que os sacrifícios ainda não são suficientes. Nesse caso, utilize ao máximo esses sacrifícios para me tornar mais forte. O que fazer? Deixe por sua conta, Limin. O Prota grita, concentrando seu poder. Ritual de sacrifício. Uma enorme onda de poder surge, criando um gigantesco pilar de energia. Todos os corpos são sugados e elevados ao céu.
O prota, sentindo o poder, comenta, surpreso. Ei! 100 milhões de XP? Embora eu consiga subir 7 níveis até o LV 85, isso não é o bastante. Isso não está à altura dos meus sacrifícios. O prota começa a ganhar aperfeiçoamento de habilidade, S, que permite, exceto para habilidades de talento e habilidades especiais, aprimorar qualquer habilidade durante o uso, alcançando o estado máximo da habilidade. As habilidades aprimoradas terão um custo de mana 10 vezes maior do que a habilidade original. O prota, apreensivo, questiona. 10 vezes o consumo de mana? Se fosse uma habilidade simples de nível baixo, até seria aceitável, mas e se eu sublimar uma habilidade de fusão? Afinal, habilidades de fusão já dobram o consumo de mana, e ao sublimá-las, o consumo se tornaria um valor absolutamente monstruoso. O prota começa a imaginar como seria a habilidade e conclui. Por exemplo, a bola de fogo consome 20 de mana, e a vinha consome 35. Depois da fusão das habilidades, o consumo de mana seria 22 mais 35, o que dá 57. Isso é multiplicado por 2, resultando em 114. Se eu ainda sublimar a habilidade, multiplicando por 10, chega a 1140. Com um consumo tão grande, até eu ficaria sobrecarregado. O prota começa a refletir, analisando a situação. Antigamente, eu podia ignorar o consumo de habilidades graças à grande quantidade de mana proporcionada pelos meus altos atributos, mas agora, se for usar habilidades sublimadas, terei que ser muito mais cuidadoso com meus cálculos. Espero que a força das habilidades sublimadas compense o custo. Enquanto os corpos dos inimigos continuam sendo sugados, o prota observa e comenta, pensativo. Parece que o número de sacrifícios é grande demais. Já peguei minhas recompensas, mas os corpos ainda não foram sacrificados por completo. Ainda tenho tempo para analisar tudo com mais cuidado. Os corpos continuam subindo, e o prota segue refletindo em voz baixa. De acordo com o que a professora Xia disse, o sacrifício é uma negociação com os deuses, onde ambos ganham algo. O deus deveria estar precisando dos corpos. Porém, ao olhar mais de perto, posso perceber que os corpos estão sendo simplesmente apagados, não há como saber o que o deus realmente quer obter deles. O prota pega um pedaço de espada que ele havia retirado das mãos de um figurante no torneio e diz, enquanto segura o pedaço da bengala de luto. Já que não posso ver com os olhos, talvez eu possa tentar aquilo. Na época, eu cortei um pedaço da bengala de luto das mãos do vice-presidente da profissão Black Vushan. O prota, apertando a bengala de luto com força, olha para cima e diz, determinado. Com isso em mãos, poderei enxergar mais coisas. Enquanto a sua visão se aguça, o prota começa a suar, assustado. Ele olha para cima, e o que vê o paralisa, um enorme olho está sugando todos os corpos dos monstros derrotados. O prota, pela primeira vez, fica em pânico e pensa para si, desesperado. O que é isso? Só de ser encarado por aquilo, estou ficando sem ar. Não consigo me mover, e até uma vontade de me ajoelhar surge de forma incontrolável. O olho, percebendo que o prota está olhando para ele, explode em fúria, gritando. Desgraçados, como ousam tentar me observar? Uma enorme mão materializa-se diante do prota e avança em sua direção com uma força avassaladora, gritando. Desapareça, verme maldito! O prota, completamente paralisado pela magnitude do poder, fica estático, sem qualquer reação. A sensação de impotência é esmagadora. Ele, aceitando a morte iminente, fica pálido e pensa, derrotado. Minha vontade está quebrando. Desmoronando. Não consigo me mover, nem falar, e não posso usar nenhuma habilidade. A mão se aproxima rapidamente, e o prota pensa com amargura. Sem nenhuma possibilidade de resistência, minha existência é apenas uma poeira diante dela. De repente, uma série de raízes coloridas começa a sair da terra, emergindo em alta velocidade. O prota, sem reação, observa apreensivo enquanto as raízes o envolvem completamente, antes que a enorme mão o atinja. As raízes o arrastam para baixo da terra, rapidamente, em um movimento vertiginoso.
A mão materializada pela criatura bate no chão com força, criando um grande terremoto que abala toda a estrutura ao redor. Enquanto isso, no mundo das trevas, vemos o demônio número 1 dos 72 demônios caminhando tranquilamente, aparentemente indiferente. No entanto, ele sente uma anomalia e, ao virar-se, olha preocupado. Percebendo quem causou essa anomalia, ele solta uma risada irônica. Uau! Quem será que conseguiu irritar ele a esse ponto, fazendo-o agir sem se preocupar com as consequências? Com um olhar esperançoso, o demônio número 1 dos 72 demônios olha para o horizonte e reflete. Porém, se parar para pensar, não é tão complicado provocar a ira de Teles. Pois eles são tão orgulhosos que não aceitam nenhum tipo de resistência. Ele, o mais forte entre os fortes, o número 1, continua seu caminho tranquilamente, dizendo para si mesmo. Visto que foi o mundo que interveio para ajudá-lo, deve ter sido o trabalho daquele garoto. Se ele conseguir sobreviver a essa situação, ele acabará se tornando nosso daqui em diante. Algum tempo depois, vemos um grupo de elfos negros caçando na floresta. Um deles exclama, surpreso. Olha, tem um mago negro deitado aqui. Eles encontram o prota, desmaiado e sendo segurado por várias raízes secas. Sem entender a situação, um dos elfos questiona. Como ele foi parar aqui? Será um invasor? Não parece, deve ter se ferido e acabou entrando por acidente. Os elfos negros masculinos ficam observando o prota, um deles comentando. Parece ser da tribo dos demônios da noite. Provavelmente se feriu e entrou por aqui. Mas, olhando bem, esse cara é bem bonito, não sei dizer o que exatamente é bonito nele, mas ele é muito bonito. Uma elfa negra, sorrindo, comenta. Exatamente, ele tem um charme inexplicável. De repente, um elfo negro caolho, irritado, se aproxima e diz com raiva. Embora eu me sinta mal, não importa qual seja o objetivo dele, os descendentes dos 72 demônios merecem morrer. Ele começa a mirar uma lança na cabeça do prota, dizendo com firmeza. Não era para você estar fora da nossa floresta dos elfos das sombras. Mas, no último momento, uma elfa negra corre desesperada, gritando. Espera um momento. Ela se aproxima rapidamente, ao ver o prota, diz, surpresa e emocionada. Fiquei desconfiada quando ouvi falar de um demônio da noite, mas não pensei que fosse ele. Foi ele que me salvou naquela época, senão eu ainda estaria vivendo como escrava. Enquanto ela resgata o prota, os outros elfos negros começam a comentar entre si. Ele parece ser um cara legal, né? Eu sabia, alguém tão bonito assim com certeza não pode ser mal. Deixar ele viver não seria algo tão ruim, vou só fingir que não vi nada. A elfa negra, com o prota nos braços, diz com preocupação. A situação dele está péssima, várias partes do corpo estão quebradas, ele só tem um fôlego de vida. Precisamos levá-lo imediatamente para a floresta e tratá-lo. No entanto, os outros elfos começam a protestar, indignados. Qualquer criatura de outras raças que se aproximar da floresta deve ser executada, essa é a lei da rainha. Mesmo que ele seja bonito, não podemos permitir isso. Lokiki, o fato de não matá-lo já é nossa maior concessão, não podemos deixá-lo entrar. Leve-o para outro lugar e trate dele, a não ser que não se importe em ser capturada e se tornar escrava novamente. A elfa, preocupada e aflita, começa a argumentar. Mas eu não tenho dinheiro, não consigo pagar pelos custos do tratamento. Além disso, o castelo mais próximo dos demônios da noite quebrada está a 3 meses de distância, ele não vai aguentar até lá. Por favor, peço que façam uma exceção. O elfo nervoso diz, com firmeza, olhando para Luke que não tem jeito, isso é uma determinação. Ela, lamentando a decisão, responde com um tom resignado. Ok, vou dar um jeito sozinho. Algum tempo depois, vemos o prota deitado em um buraco, com seus ferimentos já tratados. Ele começa a se contorcer, como se estivesse em uma batalha interna, e o sonho o envolve novamente. A cena se desenrola, mostrando a mão gigante vindo em sua direção, com a voz ameaçadora ecoando. Vermes, como se atrevem a tentar me observar?
Se conseguir viver, ainda assim sofrerás consequências. O prota acorda, levantando-se rapidamente, sentindo que sua vida esteve por um fio. Ele tremia como uma vara verde, e pensava para si mesmo, assustado. Droga, o que diabos é aquilo? Por que surgiu de repente? Por que está tentando me matar? Sem entender o que aconteceu, ele coloca a mão na cabeça, tentando racionalizar o pesadelo. Só porque eu ouvi. Isso é uma piada. Nesse momento, Luke que chega, toda linda, trazendo algo para o prota comer. Ela diz, com um sorriso, alegre por vê-lo acordado. Você está acordado. O prota, surpreso, a reconhece imediatamente e diz. Você é o escravo das trevas que eu libertei. Onde estou? Ela, toda animada por ele a reconhecer, agarra sua mão com felicidade. Não esperava que você ainda se lembrasse de mim. Meu nome é Luke Ki. Estamos a 10 li da floresta dos Elfos das Sombras, em uma cabana na árvore. Confuso com a situação, o prota questiona. Floresta dos Elfos das Sombras? Enquanto pensa consigo mesmo, ele reflete sobre a situação. Que situação é essa? Embora eu realmente tivesse a intenção de vir até aqui, não deveria ser dessa forma. O prota começa a lembrar de um lunático que sequestrava várias elfas das sombras. Ele reflete, tentando entender a complexidade da situação. Além disso, a tribo dos Elfos das Sombras é fraca. As mulheres da tribo são lindas e frequentemente sequestradas como escravas pelos magos das 72 tribos, sendo mais perseguidas pelos demônios da noite interrompida. Por isso, a tribo é muito xenofóbica e odeia todas as 72 tribos de magos. O prota olha para fora do buraco e vê duas lindas elfas das sombras o encarando. Ele pensa consigo mesmo, surpreso. Como membro de uma tribo estrangeira, é surpreendente que eu tenha conseguido viver fora da floresta dos Elfos das Sombras. Ele então pergunta, curioso. Quem são vocês? Luke que as chama e apresenta, com um sorriso. Elas são minhas amigas, Ailey, Yu e Lulu, que arriscaram ser atacadas por bestas mágicas para colherem muitas ervas medicinais para você. As elfas se aproximam, todas meigas e fofas, dizendo: Olá, como você está? O prota, sorrindo, começa a usar sua habilidade arte de avaliação enquanto agradece elas por ajudarem. Ele pensa consigo mesmo, observando suas habilidades. O nível delas não é alto, a maioria está em torno do nível 20, pertencendo ao nível inferior de demônios, com equipamentos bem simples. Mesmo que haja algum imprevisto, não representam uma ameaça para mim. As elfas começam a corar, trocando olhares e conversas baixas. Uma delas comenta timidamente. Uau, ele está me encarando. Deve ter se interessado por mim. A outra, mais animada, responde. E se ele me pedir em casamento? Embora a rainha tenha proibido casamentos com outras raças, ele é simplesmente tão bonito. O prota, sem saber como reagir, fica com uma expressão de confusão e questiona. Eu sou tão bonito assim? Enquanto pensa para si mesmo, ainda atordoado pela tensão inesperada. Depois de tanto tempo no mundo das trevas, é a primeira vez que me dão tanta atenção por minha aparência. Será que os elfos das sombras preferem esse tipo? Enquanto as elfas continuam a se derreter pela beleza do prota, uma delas diz, com um sorriso curioso. É curioso. Na primeira vez que te encontrei, senti uma sensação de proximidade, e agora percebo que meus compatriotas também estão assim. Algo assim nunca aconteceu antes. O prota, ainda perdido em seus pensamentos, começa a refletir. Afinidade, elfos das sombras, elfos. Ele então pega o colar que Nicole lhe deu, a elfa gata que tem interesse nele. Segurando o objeto nas mãos, o prota pensa. Deve ser aquele objeto que a Nicole me deu, causando isso. Não imaginei que também teria efeito nos elfos das sombras do mundo negro. Se não fosse por ele aumentar o nível de afinidade, provavelmente eu já teria sido morto pelos elfos das sombras. O item é revelado como Proteção da natureza. Categoria: Especial. Efeito:
símbolo da amizade com a raça élfica, aumenta os atributos básicos em +1, e o portador pode aumentar consideravelmente a afinidade com os elfos. Nota: apenas aqueles com o sangue da rainha élfica têm a qualificação para presentear este item. O prota, ainda refletindo sobre o impacto do colar, pergunta às elfas: "Você poderia me dizer o que aconteceu, exatamente?" Enquanto pensa para si mesmo, ainda intrigado. A floresta dos Elfos Negros fica a quase 1 milhão de milhas do Castelo da Noite Negra. Com essa distância, como eu consegui chegar até aqui? Enquanto isso, Xiaolin e Xiaoyou chegam ao alto onde o prota estava. Ao ver a marca da mão gigante que atacou o prota, Xiaoyou segura Xiaolin, perguntando, desconfiada: "Você tem certeza de que o Sr. Yun estava aqui? Por que não tem nada por perto?" Xiaolin responde com convicção: "É absolutamente certo. Aqui havia originalmente um altar. O Sr. Yun deveria estar realizando o sacrifício. Por que tudo desapareceu?" As duas olham para a destruição e discutem, perplexas. Pelo que sei, o altar é algo concedido pelos deuses, usado para transações, com quantidade e localização fixas. Nunca ouvi falar de alguém que conseguisse destruí-lo. Além disso, este lugar está inexplicavelmente cheio de um clima de morte, como se fosse o mesmo que a situação nas Montanhas Proibidas. Provavelmente, nos próximos anos, não nascerá nenhuma vida aqui. Xiaolin, determinada a encontrar respostas, sai correndo, dizendo: "Eu não me importo com as Montanhas Proibidas, a segurança do Sr. Yu é o mais importante. Preciso mandar alguém procurar por ele." Xiaoyou, ainda parada e assustada, responde com cautela: "Não dá, se as informações forem divulgadas, isso pode gerar pânico nacional. Se outras raças de demônios aproveitarem a chance para atacar, será um problema. Precisamos procurar discretamente." Enquanto o prota observa o local, ele questiona, pensando profundamente: "Foi aqui que você me encontrou?" Kiki responde, olhando ao redor com um sorriso: "Isso mesmo. Na época, você ainda estava preso pelas raízes das árvores, e os restos delas ainda estão aqui." O prota, encarando as raízes, começa a refletir. "Quando fui atacado do céu, tive a impressão de que algo me resgatou. Provavelmente foi uma habilidade de alguém, mas não sei quem fez isso." Ele pega uma das raízes próximas e pensa consigo mesmo: "Quem quer que tenha me salvado daquele ataque deve ser alguém realmente impressionante." Mas agora, olhando para essas raízes, são apenas destroços de plantas comuns. Não consigo concluir mais nada. De repente, ele e Kiki olham para trás, ouvindo um grito de alerta. "Não, isso não é bom. Rápido, venham me ajudar." A bonitinha, que havia ajudado o prota antes, corre até eles, ofegante, dizendo com urgência: "Yu e Lulu foi atacada por uma fera mágica enquanto estava coletando ervas. Está em grande perigo. Depressa, salvem ela." Sem hesitar, o prota usa sua habilidade Passos de Vento, pegando as duas elfas e partindo rapidamente para o local. Algum tempo depois, o prota chega ao local e vê Yu e Lulu, cercada por criaturas, lutando para se defender como pode. Ele observa a situação de longe, com uma expressão preocupada, mas determinada. As duas elfas chegam em seguida, atacando as criaturas na cabeça, gritando: "Não tenha medo, Yu e Lulu. Nós estamos chegando." Enquanto isso, o prota, que está atrás delas, segura duas bolas de fogo nas mãos, com uma expressão confie confidentemente. São apenas monstros de baixo nível, não representam grande coisa. Porém, de repente, o poder das bolas de fogo desaparece de suas mãos, deixando o prota surpreso e preocupado. Ele murmura: "O que foi isso? Não consigo usar minha habilidade."